Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Você aí atrás da tela do computador não imagina o quanto eu tô feliz por você estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Se você não curtiu ainda a página do Face, vai lá, cara, curte lá. Eu tô fazendo lives agora, gravando ao vivo pro pessoal no Facebook, mostrando coisas novas, conversando um pouco para poder interagir com vocês. Então não esquece e vai lá. Lembrando que nós temos o fórum aqui do canal, que você pode entrar e perguntar coisas para esses cientistas inscritos aqui no canal. Ajude a gente a divulgar a ciência para todo mundo se inscrevendo nesse canal e também compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigado. Hoje, pessoal, nós vamos montar um circuito para a reversão de motores lineares de corrente contínua. Eu já postei um vídeo ensinando a fazer isso com relés, um circuito bem simples. Esse é com transistores, um circuito bem projetadinho para vocês, que tem a vantagem de, além de fazer a reversão do motor, você poder usar o PWM com o Arduino, com eletrônica digital, analógica mesmo, ou com o microcontrolador PIC, qualquer microcontrolador, né, em geral, para fazer o controle da velocidade do motor através de PWM. Ou seja, além de fazer reversão, né, do motor, que você pode usar em seus robôs, qualquer tipo de aplicação, você ainda faz o controle da velocidade dele. Eu explico o circuito, explico como os elétrons estão se movendo no circuito, é bem interessante. Por que não aprender um pouco mais de eletrônica hoje, já que você gosta disso? Então assista esse vídeo até o final. Se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, não se esqueça, Baú da Eletrônica, e o link está aqui embaixo na descrição. Então, bora pro projeto! Galera, está aqui nosso circuito, no Proteus, né, o simulador. Lembrando que todo quanto é circuito que você vê aqui, a programação do Arduino, você encontra lá no blog para fazer download para ver as imagens, beleza? O link está aqui embaixo na descrição. Eu projetei esse circuito para que os transistores trabalhem com uma folga com relação à sua corrente de emissor e coletor e que a base não fique saturada, certo? Além disso, eu projetei com componentes fáceis de achar. O circuito é composto de dois transistores PNP, que é o BD136, um transistor de média potência, o BD135, que é um transistor do tipo NPN, né, todos de junção bipolar, de média potência também, e dois transistores NPN BC548 de baixa potência. E o resto é tudo resistor fácil de achar aí no comércio local, tudo de 1/4 de watt. Esse circuito, conforme nós vamos medir e ver, fornece 1 ampere na saída. Eu projetei para fornecer 1 ampere. Apesar dos transistores aqui de média potência suportarem a corrente entre emissor e coletor de 1,5 ampere, eu já projetei com 1 ampere para ficar com uma folga ali. Não compensava projetar para 1,5 ampere, porque se for para fazer um circuito para reversão mais potente, aí já fazia para 3, 4 amperes, 5, 10... Porque os motores que a gente tem aqui no Brasil, no comércio, são nessa escala, né? Então isso aqui vai ajudar você a construir vários robôs, vários pequenos e médios robôs, e vai ser uma mão na roda caso você queira reverter o sentido do motor eletronicamente, através de botões do Arduino, um microcontrolador PIC, seja lá o que for, e além disso controlar a velocidade dele em qualquer um dos sentidos através do PWM. Legal pra caramba, galera. Para explicar esse circuito, eu vou adotar o sentido real da corrente, ou seja, o sentido na qual os elétrons fluem, do negativo para o positivo. Você tem que fazer análise de circuitos dessa forma para entender o que acontece dentro do circuito nos transistores. Se você não sabe como funcionam os transistores, tem muito material na internet. E eu ainda vou gravar um vídeo ensinando detalhadamente como funciona a dopagem das camadas e tudo mais. Também vou explicar como funciona o relé, porque esse circuito que eu estou mostrando aqui é uma versão, digamos assim, bombada, né? É um upgrade do circuito que eu mostrei com reversão a relés. Não desmerecendo o outro circuito, ele é muito bom e muito simples. Mas caso haja necessidade de controlar a velocidade do motor, tem que usar um circuito eletrônico aí para utilizar o PWM. E esse circuito é bom pra caramba, inclusive porque a corrente nas entradas aqui é de apenas 3 a 4 miliamperes. Se você ligar no microcontrolador PIC, por exemplo, o 16F628A ou no Arduino, eles conseguem fornecer 20 miliamperes por saída para poder ligar coisas, né? Acionar LEDs, por exemplo, acionar uma entrada do transistor. E esse daqui está consumindo somente de 3 a 4. Então tá bem seguro aí para você poder ligar seu Arduino. Vamos lá então, como funciona esse circuito? No momento que eu aperto esse botão, o que acontece, galera? O positivo, né, na parte que tem os prótons aqui, é ligada à base desse transistor NPN. Por sua vez, ele deixa fluir elétrons
entre o emissor e a base. Os elétrons fluem entre o emissor e a base. Nesse sentido, entra no emissor e sai aqui na base. Quando isso acontece, devido à dopagem e propriedades do material semicondutor, geralmente silício ou germânio dentro do transistor, o que acontece? Acontece um efeito avalanche e esses elétrons fluem em muito maior quantidade, né? Essa quantidade é especificada pelo HFE, né? Tanto que a corrente do coletor é maior com relação à da base, e esses elétrons fluem do emissor para o coletor, vindo para cá. Eles passam através desse resistor, que tem a função de limitar a corrente da base deste outro transistor. Quando os elétrons chegam na base, eles fluem para o emissor. Eles chegam aqui, né, negativo, né, galera? Chegando, tem que fluir para o positivo. Afinal, cargas opostas se atraem. Chegando aqui, ele passa para o emissor. Quando ele passa para o emissor, ocorre o efeito avalanche novamente. E os elétrons são obrigados a fluírem para cá, né? Virem para cá e fluírem para o emissor aqui em direção ao positivo. Mas de onde vêm esses elétrons que fluem para cá? Esses elétrons vêm primeiramente daqui. Perceba que o emissor desse transistor NPN está ligado ao negativo. Então o elétron vem por aqui, passa pela base, passa por esse resistor e chega até aqui. No momento que os elétrons começam a fluir, dentro desse transistor cria o efeito avalanche, que faz o quê? Libera muito mais elétrons, né? Permite a passagem dos elétrons em muito maior quantidade com relação à base do emissor para o coletor. Então, resumindo, nós temos negativo aqui nesse terminal do motor agora, né? Temos negativo, e temos positivo dado por aqui na outra extremidade do motor. Então nós temos aqui negativo e aqui positivo. Então o motor gira para um lado. Perceba que somente os 3 transistores aqui em cima estão acionados, digamos assim, né? Foi acionado esse, que liberou o negativo para acionar esse, que liberou o positivo para o motor e como consequência fez esse liberar negativo para o motor, tendo positivo aqui e negativo e girando para um lado. Agora vamos acionar o outro botão. A mesma coisa acontece, negativo flui desse emissor para o positivo da fonte, através da base. Como consequência, nós temos o efeito cascata, que permite a passagem de maior corrente entre o emissor e o coletor, que por sua vez chega aqui. Esses elétrons fluem para este emissor e como consequência nós temos o efeito cascata, que faz com que elétrons tenham que fluir para cá. De onde vêm esses elétrons? Deste emissor aqui. Então flui deste emissor para a base e chega no coletor e vai para o emissor, criando o efeito cascata dentro desse transistor, que libera elétrons deste emissor para o coletor. Então agora nós temos negativo aqui embaixo, que antes era positivo, e nós temos positivo aqui, fazendo com que o nosso motor gire para o outro sentido. Então, um sentido, outro sentido. Esse circuito, pessoal, eu projetei há mais ou menos uns 7 anos atrás. E tem sido útil até hoje. É um circuito muito bom. Ele é praticamente uma ponte H, só que quando eu projetei eu não conhecia a ponte H. E ele difere um pouquinho. Por exemplo, na ponte H, a base dos transistores geralmente é ligada de 2 em 2, né? Uma na outra. Para que você mande, por exemplo, positivo para um transistor NPN na base e negativo para um transistor PNP. Assim ele faz a reversão do motor. Com a ponte H, você sempre tem que mandar negativo numa entrada e positivo no outro. Neste caso aqui, como eu tirei a alimentação da base do transistor que faz o acionamento do motor direto do coletor, você só tem necessidade de mandar positivo para uma das entradas. Perceba, eu mando positivo para essa e aqui eu não preciso mandar nada. Se fosse uma ponte H, aqui você necessitaria mandar negativo, se ela fosse feita com transistores de junções diferentes, né? PNP e NPN, de camadas diferentes. E aqui eu também mando positivo sem mandar nada para cá. Detalhe, galera, vocês nunca, atenção, nunca, nem nos botões, nem com o Arduino principalmente, vocês vão fazer isso, ligar junto. Porque isso causa um curto-circuito, causando aquecimento dos transistores, você pode danificar o seu circuito e o Arduino, tá? É importante. A ponte H é a mesma coisa, você não pode fazer isso. Esse circuito tem estados proibidos nas entradas, então você não pode manter os dois em um. É sempre um e outro 0. Um ligado, outro desligado. Tá, beleza? Os resistores aqui todos servem para limitar corrente, né? Aqui da base dos transistores, esse para limitar a corrente da base desse, esse da base desse e esse da base desse. Esses dois resistores aqui, o R5 e R6, são resistores de pull-up, todos de 10K.
o R5 e o R6. E eles têm a função de manter o motor desligado quando você solta o botão. Por exemplo, aqui não é necessário negativo para fazer esse transistor acionar. Nós temos um resistor de pull-up, que quando é retirado o sinal negativo desse transistor, ou seja, quando você solta o botão, ele injeta positivo, digamos assim, no transistor, fazendo com que ele abra o circuito entre o emissor e o coletor, ou seja, não deixa passar nenhum elétron. Se você envia positivo, não deixa passar. Se você envia negativo, deixa passar. Isso no caso do PNP. Então esses dois resistores são de pull-up, né, resistores normais, só que na configuração pull-up, que servem para que, quando você solte o botão, o motor desligue, não flua elétrons entre o coletor e o emissor desse transistor. Beleza? Então vamos ver esse circuito na prática funcionando e medindo a corrente para a gente ver se está tudo certinho. Está aqui nosso circuito montado na prática. Está aqui os transistores de média potência, o BD136 e o BD135. Os dois transistores de baixa potência, o BC548, né? Os dois. Os resistores de forma geral. E os dois botões que fazem a reversão. Aqui eu tenho a fonte alimentando, tudo isso com 5 volts aproximadamente. E aqui o motor ligado. Vamos ver se esse circuito realmente funciona. Vou ligar a fonte aqui. E olha só, apertando esse botão, ele gira para um lado. Eu vou diminuir a rotação com o dedo, para vocês poderem ver o sentido de giro. Soltei e parou. Apertei, soltei, parou. O outro botão gira para o outro lado. Soltei e parou. Então, para um lado e para o outro lado. Eu projetei esse circuito para conseguir fornecer 1 A de corrente na saída, né? Os transistores aqui de média potência, tanto o BD135 como o BD136, de acordo com o datasheet, eles suportam até 1,5 amperes entre o emissor e o coletor. Eu projetei para 1 ampere para você ter uma folguinha, né? 1 ampere é o que a maioria dos motores para robôs pequenos consome. E tem que lembrar que os robôs têm situações que as rodas travam e essa corrente sobe pra caramba e o circuito tem que aguentar, e esse circuito já está projetado para aguentar até 1 ampere. Esse motorzinho aqui travado consome em torno de 800 mA, 0,8 ampere, e o circuito aguenta 1 ampere, então é perfeito para esse tipo de motor aí. Então eu vou utilizar um multímetro aqui para a gente testar as correntes, ver se bateu com o projeto. Galera, é muito importante a gente medir a corrente para saber se o nosso circuito está trabalhando de acordo com as especificações para a qual ele foi projetado. Neste multímetro aqui, nós estamos medindo corrente em miliampere e eu abri o circuito onde a energia entra na base do transistor BC548 através de um resistor de 1K. Ou seja, se eu ligar o Arduino aqui, é a corrente que a porta vai ter que fornecer para esse circuito. E essa corrente tem que ser menor que 20 mA, de acordo com as especificações do site da Arduino. Se acontecer de passar, queima seu Arduino. Então é muito importante, a gente vai ver que está bem abaixo dos 20 mA. Aqui nesse outro multímetro, eu abri o circuito da saída do motor e nós vamos ver quanta corrente o motor consome funcionando livre, travado, e simular um curto-circuito para ver a corrente máxima que o circuito está fornecendo. Então vamos lá. Quando eu aperto o botão, surge a corrente de 3,76 mA no multímetro da esquerda, ou seja, nossa entrada somente consome 3,77 mA. O motor está consumindo 0,13 A, 130 mA de corrente. Vamos travá-lo, subiu para 0,64 amperes, né? 640 mA. Eu tinha citado 800 mA, mas é que nós temos um pouquinho de perda de tensão, uma queda de tensão na saída. O circuito aqui com 63 mA, os transistores nem chegam a esquentar, estão trabalhando tranquilamente. Se você quiser pôr dissipadores de calor, melhor. Além de deixar o circuito mais resistente, você deixa mais bonito também, né? Essa parte é importante. Agora eu vou simular um curto-circuito aqui, vou desconectar o motor e nós vamos ver quanto de corrente ele está nos fornecendo. Vamos então provocar o curto aqui. E quando eu apertar o botão, nós vamos ver quanto de corrente ele consegue fornecer. Aqui nós temos 2,93 mA, até caiu. E aqui nós temos o fornecimento de 1,06 A. Ou seja, perfeito. E os transistores ficam mornos, né? Mas ó, pessoal, eu recomendo vocês porem
o dissipador de calor, tá bom? Vamos utilizar esse circuito sempre com o dissipador aí para evitar possíveis queimas dos transistores. Qual que é a tensão de saída? A tensão de saída, pelo que eu estive medindo, é a tensão da fonte de VCC menos 0,1 volts, ou seja, a diferença aqui é mínima. E para ver isso, nós vamos medir. Vou retirar aqui da escala de corrente até 20 amperes e vou pôr para medir até 20 volts. Se eu apertar o botão, nós temos 5 volts, 5.09. A fonte agora está com 5.2, ou seja, 0.1 volts abaixo da VCC. Agora, pessoal, nós temos o circuito com o Arduino. A única coisa que muda é que você tem que retirar os botões e ligar os resistores que estão na base de Q1 e Q2 nos pinos digitais que você quer controlar. No caso do nosso exemplo, nós utilizamos o pino digital 10 do Arduino na configuração de saída, né, output, e no 9 também. Lembrando que tem que interligar o negativo do Arduino com o negativo do circuito, para que exista diferença de potencial entre o pino do Arduino e o circuito, tá bom? Se não estiver conectado o negativo, não existe diferença de potencial entre o negativo do circuito e o circuito do Arduino, tá bom? Mesma coisa, só conectei, aqui no desenho está o Arduino Nano, só para ficar menor e melhor. Eu estou usando o Uno ali na prática, mas não interfere, não muda nada, é a mesma coisa. Pode ser usado esse circuito por Mega, é só colocar nas entradas aqui e ligar o negativo, tá? E para fazer a reversão do motor através do Arduino com aquele circuito, nós utilizamos esse programa. Esse programa está disponível na página do blog. Primeiro, definimos o horário como o pino 9, é uma constante. Nós falamos para o Arduino que horário é a mesma coisa que 9. Se eu falar 9, ele sabe que é horário. Se eu falar horário, ele sabe que é 9. Fizemos a mesma coisa para o anti-horário, usando o define, hashtag define. Depois, definimos horário como saída. Horário é o pino 9 do Arduino. E anti-horário, que é o pino 10, como saída também. Dentro do void loop, onde o seu programa roda, nós escrevemos na saída digital do anti-horário, ou seja, do pino 10, o estado low. E depois, no horário, o estado high, ou seja, horário ligado e anti-horário desligado. Você sempre vai fazer assim, ó, nunca vai mandar somente ligar o horário, por exemplo. Você sempre vai mandar ligar um e desligar o outro, pois ele pode já estar ligado na sua programação e acionar as duas entradas ao mesmo tempo, causando aquele curto-circuito que eu comentei, podendo até danificar o seu Arduino. Ele espera 2 segundos e depois faz o contrário, né? Desliga o horário e liga o anti-horário. É legal você sempre manter o desligado em cima, para que primeiro o Arduino, durante a sua rotina de scan, né, durante a sua rotina de leitura de linhas, desligue primeiro um pino para ligar o outro. O tempo é bem rápido aqui que acontece isso, mas é legal para ter uma programação bem certinha. Depois espera mais 2 segundos e repete o ciclo, ou seja, o motor gira para um lado e gira para o outro. Vamos conferir na prática então o circuito e essa programação para a gente ver como fica legal. O Arduino já está conectado e como vocês podem acompanhar a tensão aqui no multímetro, hora ela é negativa e hora é positiva, né? Nosso circuito manda o motor ir para um lado, desligando uma entrada, botando ela em nível 0 e a outra em nível alto, e depois fazendo o inverso disso, né? A cada 2 segundos ela alterna o estado. Então eu vou religar o motor aqui para nós vermos isso. Motor para um lado, motor para o outro lado, motor para o outro lado. Vou reduzir um pouquinho a velocidade com o dedo para vocês observarem. Não sei se dá para ver. Dá sim. E nós temos a comprovação no multímetro, né? Então o Arduino está controlando um motor de até 1 ampere. Legal, né, pessoal? E além de fazer a reversão do motor, reverter o sentido de giro do motor, nós podemos controlá-lo através do PWM. Né? Isso é bem legal, porque daí você controla a velocidade do seu motor. A única diferença desse circuito para o anterior é que aqui foi adicionado um potenciômetro na configuração de divisor de tensão. Potenciômetro negativo em uma das extremidades do potenciômetro, positivo na outra extremidade. E no terminal do meio do potenciômetro ligamos a entrada analógica A0 do Arduino. Você pode mandar o Arduino mandar o motor para qualquer lado e controlar a velocidade em qualquer sentido do motor. A programação é a mesma que a outra, só é inserido a função de escrever valores numa entrada analógica, né? Valores através da função PWM. Aqui vocês já sabem o que nós fizemos. Aqui nós declaramos uma variável do tipo inteira somente com valores positivos chamadas de pino do pot, ou seja, o pino do potenciômetro. Igualamos ela a 0
Declaramos uma variável do tipo char, também somente com valores positivas, e chamamos ela de convertido e igualamos a zero, para que no início do programa ela comece com zero, caso você resete o seu microcontrolador ou ligue e desligue ele. Depois, foi definido como saída os devidos pinos. Eu disse que pino pot, que é a nossa variável do tipo inteiro, somente com valores positivos, é igual a analog read, ou seja, a leitura analógica de qual pino? Do A0, que é onde está ligado o nosso potenciômetro. Para efetuar um controle PWM com Arduino, nós temos valores que variam de 0 a 255, que seria o Dirty Circle, para poder pegar uma saída digital e simular como se fosse uma saída analógica, variando a tensão de 0 a 5 volts. A tensão no pino digital sempre é de 0 a 5 volts, porém, se você ficar variando ela com um período específico, você acaba fazendo com que a tensão média mude. Assim nós conseguimos mudar a tensão de saída no pino controlando a velocidade do motor. E para fazer com que o nosso potenciômetro varie valores de 0 a 255 na nossa saída PWM, nós temos que fazer um mapa. Eu recomendo vocês assistirem a aula 3, que fala sobre entradas analógicas do Arduino. É bem legal, bem completa a aula para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Disse que convertido é igual ao map, uma função, que vai fazer o quê? Pegar os valores de 0 a 1023, gerados pela entrada analógica a 0, e escalonar, deixar proporcional a 0 a 255. Então eu giro o meu potenciômetro, o Arduino recebe de 0 a 1023, só que como eu não posso mandar esses valores de 0 a 1023 para uma saída PWM, eu tenho que escalonar, tem que ser de 0 a 255. Então eu faço esse map, uso essa função para deixar proporcional. Então todo o potenciômetro girado, imagine, ele está mandando 5 volts na entrada analógica. Nós, em vez de termos 1023, agora nós temos 255. E quando ele estiver em zero, nós temos em zero, tá bom? Esse valor convertido, que é o valor de 0 a 255, escalonado proporcional a esse de 0 a 1023, é jogado aqui, através desse analog write, escreve na analógica. Então ele escreve na analógica o valor de 0 a 255, no pino horário, ou seja, o pino 9 agora vai variar a tensão de 0 a 5 volts, conforme nós giramos o potenciômetro. Aqui embaixo escrevemos na digital, no anti-horário, ou seja, no pino 10, o estado low, para que o anti-horário fique desligado, enquanto o sentido horário está ligado, fazendo a sua função de variar a tensão, mudando a velocidade do nosso motor. Então vamos ver esse circuito funcionando na prática. Desliguei o motor aqui, porque agora nós vamos ver o exemplo de programação 2, na qual nós controlamos a velocidade do motor com um potenciômetro. E apesar do exemplo só estar controlando a velocidade de rotação em um sentido, você pode controlar a velocidade nos dois sentidos, tá, galera? É só mudar na programação aí, usem a criatividade de vocês. Eu vou utilizar um espacinho aqui na protoboard e colocar um potenciômetro de 1K. Como ele está na configuração de divisor de tensão, não importa a resistência, tá? Só não coloquem abaixo de 1K, porque daí a corrente aumenta no circuito. Aqui nós já temos no multímetro marcando 1.56 volts. E é legal que conforme eu vou girando o potenciômetro, essa tensão vai aumentando. É a saída PWM do Arduino agindo juntamente com os nossos transistores. Então o máximo é 5.8 e o mínimo é 0 volts, certo? E podemos colocar no meio, tá? Vamos deixar com 0 e eu vou conectar o motor. E olha só que legal. Nós vamos girando, o motor vai fazendo um barulhinho característico, né? Em 2.70 ele já começa a fazer o controle. Ó, aumentando a velocidade e diminuindo. O controle, pessoal, é extremamente linear, tá? É bem linear aqui, desde o zero até o máximo. Ó, dá para deixar ele bem devagarzinho. Aumentar um pouquinho, extremamente linear. Eu estou controlando a velocidade pelo potenciômetro, mas poderia ser o próprio microcontrolador controlando a velocidade, ou através de um aplicativo Android, você selecionando a velocidade das rodas do seu robô, né, uma comunicação serial. Dá para fazer pelo teclado também, mudar a velocidade, o teclado do computador mudando a velocidade do robô, um mouse mudar, um controle de Xbox mudar a velocidade do motor. Então,
Fica esse circuito aí para vocês, eu espero que vocês aproveitem muito esse circuito para montar os seus robôs e espero que facilite a vida de vocês aí. Oh, calma aí que ainda não acabou não. Se você gostou desse vídeo, pessoal, inscreva-se no canal, curta a página do Facebook, inscreva-se no fórum, vá lá no blog, dá uma olhadinha, compartilhe com o pessoal para a gente divulgar a ciência, é importante, ajude-nos. Não só no meu canal, vamos se inscrever em todos os canais de ciência porque isso é muito importante. Então, muito obrigado, tamo junto, é nóis, valeu!